E aí, futuro servidor, vamos agora continuar nossa aula de regra de transição. Que negócio é esse de transitar de um lugar para o outro, né? A gente já viu duas regrinhas de transições e agora vamos para a nossa terceira regrinha. Só ajeitar aqui o nosso slide. Nossa terceira regra, agora slide aí na tela, né? Então a gente já viu no bloco passado tudo a respeito do que é essa treta de regra de transição. E aí a gente está conhecendo algumas regras. E lembrando, eu não quero saber, e essa regra é que vai ser... Não, depende de cada caso. A gente vai ver qual a regra que vai ser aplicada a depender de cada caso. Como acredito que isso vai cair em prova? Se cair, só vai falar o básico. Se você conhece a regra de transição, sabe dizer qual é o efeito. E eu acho até muito difícil cair regra de transição. Aí, professor, mas é pepino, não sei o quê, é complicado. Eu, particularmente, acho muito difícil cair regra de transição. Por quê? É muito difícil até de elaborar uma questão a respeito disso. É uma coisa muito complexa. Então por ser complexa a banca vai cobrar. Não. E também tem a questão de ser uma coisa temporária. É uma regra de transição. Depois que essa transição passar, acaba. Não existe mais essa regra. Vai existir sim a aposentadoria programada. A regra 3 fala o seguinte aí, ó. Que ele deve possuir no mínimo 30 anos de tempo de contribuição e 56 anos de idade, se for mulher, e 35 anos de tempo de contribuição e no mínimo 61 anos de idade, se for homem. Existe a possibilidade para o professor. O professor que comprovar tempo exclusivo na função de magistério, lembrando que educação infantil, fundamental e médio, né? Só esses que podem se enquadrar como professor. Ele vai ter que ter o tempo de contribuição reduzido em 5 anos para o homem, né? Ou seja, o homem vai para 30 e 56 de idade, a idade permanece. A mulher vai para 25 e 51 de idade. Então, a idade, aqui não é 51 não, tá? 61. 61 de idade. O que faz aí é só a redução do tempo de contribuição. A partir de 1º de janeiro de 2020, onde a gente já se passou, eu estou gravando essa aula em 2022, a idade será acrescida de 6 meses a cada ano, até atingir 62 anos a mulher e 57 anos o homem. Ou seja, agora em 2022, nós já atingimos esse patamar aqui, de 62 a mulher e 57 o homem, né? E se mulher e 60, que opa, desculpa, calma aí. O professor, né? Caso os professores atingirem 57 e se mulher 60 anos. E 60 anos se homem, ok? É uma regra de transição onde já é um pouco parecida com o que a gente está vendo da aposentadoria programada, onde eu tenho que ter a idade e um tempo, né? Então ele trouxe essa regra para tentar amenizar o impacto daquelas pessoas que estavam próximas a se aposentar. O cálculo já é o cálculo parecido com o que a gente tem atualmente. 60% do salário-benefício com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição se homem e o que exceder 15 anos de mulher. Lembrando que o salário-benefício é a média aritmética simples dos 80 maiores de todo o período contributivo, né? Antigamente era 80% do todo o período contributivo. Não pegava todo o período contributivo para fazer a média, só pegava 80%. Hoje em dia, eu já pego todo o período contributivo. Fiz a média aritmética simples desse todo o período contributivo, pego 60% e acrescento 2% para cada ano que ultrapassar 20 anos um homem ou 15 anos a mulher. Perfeito? Regra 4. A regra 4, ela traz aí a possibilidade de uma transição, né, de uma regra de transição para aquelas pessoas que estavam perto da aposentadoria por idade. Lembra que existia aposentadoria por tempo e aposentadoria por idade. Por tempo, bastava ter o tempo, 35 homem, 30 mulher. Por idade, tinha que ter 65 homem, 60 mulher. E mais a carência.
E a carência era 180 contribuições, que, no resumo, daí 15 anos de tempo de contribuição. Então, essa regra 4 aqui, a gente vai verificar isso, ó. Tem que possuir, no mínimo, 15 anos, não importa se é homem ou mulher, e a idade da mulher 60 anos e do homem 65 anos. Só que a partir de janeiro de 2020, a idade de 60 anos da mulher será acrescida em 6 meses a cada ano, até atingir 62 anos de idade. Então, para mulher, somente para a mulher que vai ser acrescida. Para o homem, não tem acréscimo, tá? Então, aqui nós chegamos 2020, 2021 e hoje, estou gravando essa aula aqui em 2022, nós temos 61 anos e 6 meses, 61 anos e meio para a mulher. Então, a mulher hoje tem que ter os 15 anos e se tiver 61 anos e 6 meses, também vai poder se aposentar. Como vai ser o cálculo desse benefício? 60% do salário de benefício, mais 2 pontos percentuais para cada ano que ultrapassar 20 anos o homem e 15 anos a mulher. Professor, mas o homem pode se aposentar com 15 anos? Sim, então só vai ter 60% do cálculo do salário-benefício. Mas, lembrando, se esse cálculo der menos que o mínimo, a gente arredonda para salário mínimo. A gente arredonda para salário mínimo. Essa aí é a regrinha 4. A regra 4 a respeito das regras de transições. Regrinha número 5. Lembrando que são 6 regras, tá bom? Possuir no mínimo, se mulher, 57 anos de idade e 30 anos de tempo de contribuição, mais um pedágio, que é um período adicional de 100% do tempo que, na data da entrada em vigor da emenda constitucional, faltaria para ela atingir 30 anos de tempo de contribuição. Se homem, tá? Aqui, ó, risca. Aqui é se homem. Se homem. Se homem, 60 anos de idade e 35 anos de tempo de contribuição, mais pedágio de período adicional de 100% do tempo que, na data da entrada em vigor da emenda constitucional, faltaria para atingir 35 anos de tempo de contribuição. Para o professor comprovar exclusivo período lá na função de magistério, né? Para ambos os sexos, o requisito de idade e de tempo de contribuição vai ser reduzido em 5 anos, tanto de idade como de tempo, tá bom? Então, um exemplo, a mulher 57 passa a ser 52 e o tempo 25. O cálculo do benefício é a regra que a gente está vendo em todas as situações, então fique atento, em todas as situações a gente está vendo essa regra. 60% do salário-benefício, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano que exceder 20 anos para o homem e 15 anos para a mulher. Professor, não estou entendendo essa treta do pedágio, que muita gente, né, fica com dificuldade mesmo, é normal. Agora, você vai entender. Tá aqui, ó. O homem, faz de conta que na data da emenda 103 de 2019, que foi a reforma da Previdência, esse cara aqui contava com 32 anos de tempo de contribuição. 32 anos de tempo de contribuição. Então a gente faz aí. Quanto tempo faltava para ele se aposentar? Professor, faltavam 3 anos. 3 anos, perfeito. Então, eu já sei qual é o meu pedágio, porque o meu pedágio é 100% do tempo que, na data da entrada em vigor da emenda constitucional, faltaria para eu atingir 30 anos, no caso de mulher, e 35 homem. Então, aqui, 32 para 35, faltam 3 anos. Então, já tem o pedágio. Então, qual vai ser a regra? Para ele se aposentar após a emenda constitucional, ele vai ter que ter, no mínimo, 57 anos de idade, mais 35 anos de tempo de contribuição, só que tem o pedágio também, que é 3 anos. Então, mais 38 anos de tempo de contribuição. Se ele conseguir esse requisito aqui, pode se aposentar? Pode. Pode se aposentar
e se aposenta com o cálculo de 60% mais 2% para cada período que ultrapassar, né, essa faixa etária de 20 anos para o homem e 15 anos para a mulher. Aqui só para vocês terem um exemplo. Ele já passou 18 anos. Ele já passou, porque, ó, 38 menos 20, que é o período que me dá já 60%, esse 60% aqui, do cálculo. Ele tem 18. Cada ano é 2, então 18 mais 18, já está 36, ou seja, vai ser 60, vai ser 96. 96%. Se ele fosse se aposentar com esse critério aqui, o cálculo do benefício dele seria 96%. 60 mais 36 pontos percentuais aí, que ia subir devido ao tempo que ele possui acima de 20 anos, ok? Então essa é a regrinha 5. A regrinha 6 é uma regrinha que veio para a aposentadoria especial. Deixa eu olhar aqui para a carinha de vocês um pouquinho. Gente, a aposentadoria especial, grava a treta aqui, ó. Eu tenho aqui a emenda constitucional. Aqui é a emenda constitucional número 103 de 2019. Antes dela, já existia a aposentadoria especial. Então aqui eu tinha a aposentadoria especial, né? E a aposentadoria especial só se exigia o tempo, ou seja, ela exigia 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição. Existiam essas 3 possibilidades. E como é que eu sei qual seria aplicada? A depender do agente, do risco que está exposto. Então, quanto mais grave o risco à minha saúde, menor vai ser meu tempo para fins de aposentadoria. Quanto menor aquele agente prejudica a minha saúde, maior vai ser o período da minha aposentadoria. Mas lembrando que o limite máximo é 25 anos. Pronto. Isso é a aposentadoria especial antes. O que mudou para a aposentadoria especial após a emenda? O que muda é que agora ele exige não só o tempo, exige também uma idade. Então, é isso que muda. Então, a partir do momento que eu estava perto de completar 25 anos e passou a existir uma idade, eu fico, pô, vacilo, me prejudicou. Então, cria-se uma regra de transição para essas pessoas. E aí a gente vai ver, ó, qual é a regrinha que foi criada aí? Eles falaram o seguinte, ó, você tem que possuir, no mínimo, para o segurado que existe atividades com efetiva exposição, ele explica toda aquela parte, tem que ter no mínimo 66 pontos, se tiver 15 anos de efetiva exposição, 76 ou 66, 76 pontos se tiver 20 e 86 pontos se tiver 25. Professor, que diacho, que treta é essa de pontos? Meus queridos, os pontos nada mais, nada menos são que a soma do tempo com a idade. Exemplo, se eu quero me aposentar com 15 anos de tempo de contribuição, devido a estar exposto a um agente que prejudica demais minha saúde, e nesse caso aqui, nós só temos a questão de quem trabalha em mineração subterrânea. Quem trabalha em mineração subterrânea é o único caso que é enquadrado com 15 anos de tempo de contribuição. Ele tem que, somado à idade, tem que ser 66 pontos. Então, diante disso aí, a gente tem qual a idade que ele precisa ter para poder receber essa aposentadoria. Então, no caso aqui, essa idade seria 51 anos. Raciocínio lógico, 15 mais 51 dá 66. É isso que ocorre nesse momento para fins de benefício de aposentadoria especial. Eu vou exigir
eu vou exigir essa idade. Antes eu não tinha nada. Professor, mas hoje em dia você pede a idade, né? Se pede sim. Só beber uma água aqui. Ele se pede a idade. Só que, só para vocês terem uma ideia. Nesse caso aqui, opa, o que aconteceu? Tá, sumiu aqui. Sumiu, mas vocês vão entender, né? Então eu tenho 15 mais 60 ou mais 51. Deixa eu apagar aqui. Mais 51 é igual a 66 pontos e eu cumpro esse requisito aqui. Professor, beleza. Mas então, qual é a idade de hoje? Hoje, a regra, se não tivesse período de transição, não é 51, é 55. Então, hoje a regra é, deixa eu colocar aqui, é 15, 20, 25. Aqui é 55 anos. A de 20 é 58. Estou tentando lembrar aqui. E a de 25 é 60. Essa é a regra. Mas vocês estão observando. Se eu for levar por essa regra aqui, né? Eu tenho de 20. Eu tenho que fazer de 20 eu tenho que fazer 76 pontos. Então fica aí 56, né? E é 58 total. Então é isso que a gente vai brincar para fins de regra de transição de aposentadoria especial. A regra de transição, então, o que muda é que ela permitiu que agora você tenha a idade, e a regra de transição fez essa idade diminuir um pouco para não prejudicar tanto as pessoas que já estavam próximo da aposentadoria, ok? Gente, regra de transição é isso aí. Mas preste atenção no que eu vou falar aqui. Acredito eu que isso não apareça em prova. Estou explicando, tem aí todo um resuminho para vocês ficarem estudando isso. Não é porque eu acho que não vai cair que você não vai dar o seu melhor em estudar isso aí, beleza? Lembrando que foco, disciplina é essencial para sua aprovação. A gente está chegando no final do nosso curso já. Eu vou falar um pouco de acumulação de benefício e também vou falar agora do LOAS, né? Do LOAS. Mas preste atenção, não é você finalizando o nosso curso que você vai desanimar. Continue firme, continue estudando. Você já tem aí um material no seu caderno, que desde a primeira aula eu falo, coloca no caderno, o melhor material é o seu. Eu espero que você tenha feito isso, né? Para que você tenha seu material todo montadinho para fazer muitas revisões e sempre deixar o conteúdo fresquinho aqui na cabeça. Ó. Chega a dar aquela massagenzinha gostosa aqui, ó. Porque você precisa disso. Lembre-se, na prova não passa quem sabe mais, passa quem lembra mais, tá bom? Um forte abraço e até o próximo bloco. Tchau, tchau.